Na parte de quarta-feira, a presença de Deus no tabernáculo. O mais importante em todo o tabernáculo não eram os móveis, não eram os utensílios, não eram as cerimônias. O mais importante de tudo era a presença de Deus no tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz para Moisés: me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É a presença de Deus que fazia tudo aquilo ter sentido. Meu querido irmão, Deus quer habitar com o seu povo. Por isso, quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo para que ele habite em vocês, para que eles fiquem com vocês. O Espírito Santo é o Deus presente na terra. O Espírito Santo habita em você e eu somos templos do Espírito Santo. A presença de Deus no tabernáculo. Aqui lemos em Êxodo capítulo 40, como os israelitas perceberam a presença de Deus. Ali estava a presença de Deus na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, e no Shekinah, que brilhava em cima da arca do concerto no lugar santíssimo, no meio dos dois anjos querubins. O Shekinah, a glória de Deus sobrenatural, se manifestava, a presença de Deus. No capítulo 40 de Êxodo diz: no primeiro mês, verso 2, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E aqui vem a orientação no capítulo 40, como Moisés deveria montar o tabernáculo, peça por peça, utensílio por utensílio. E depois de tudo montado, tudo que estava no pátio foi montado, tudo que pertencia ao lugar santo foi montado, o candeeiro com 7 lâmpadas, o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição, e então foi colocada a cortina separando o lugar santo do santíssimo, e então foi colocada a arca do concerto com os 10 mandamentos no lugar santíssimo. Queridos, depois de tudo montado, veja o que Deus pediu para Moisés fazer. Capítulo 40, verso 9. E tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo. Depois de tudo montado, antes de começarem a oficiar, antes dos sacerdotes começarem a trabalhar no tabernáculo, ele tinha que ser ungido, peça por peça, compartimento por compartimento, deveria ser ungido com óleo santo. Por isso, Êxodo capítulo 40, verso 9 diz: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, tudo. E o santificarás com todos os seus vasos, será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Queridos, isto foi uma profecia também. O santuário celestial tinha que ser ungido antes de ser usado. Por isso, Jesus, ao ressuscitar, subiu ao céu no dia das primícias e depois de apresentar as primícias diante do Pai, retornou e ficou 40 dias na terra com os discípulos. E então, após esses 40 dias, subiu ao céu e ele pediu que os discípulos esperassem mais 10 dias, até que o santuário celestial fosse inaugurado e Jesus Cristo fosse entronizado no santuário celestial. E Jesus, então, ungiu o santuário celestial. Ao completarem-se 50 dias após a sua ressurreição, exatamente no dia do Pentecostes, foi feita a unção do santuário celestial. Cristo foi ali entronizado e ele recebeu todo o poder. A profecia que ele fez, todo o poder me é dado no céu e na terra, se cumpriu ali e ele enviou o Espírito Santo. Agora, então, a partir do dia do Pentecostes, Jesus Cristo começou a oficiar como sacerdote, como mediador e intercessor nosso. O santuário celestial estava em pleno funcionamento. Queridos, o santuário da terra era uma maquete do santuário celestial, era uma ilustração do plano da salvação. E todas as cerimônias e todas as 7 festas do santuário da terra, tudo se cumpre no ministério de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 40 de Êxodo diz que depois que Moisés ungiu tudo, o que aconteceu? Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus se manifestou. Deus manifestou a sua presença.
porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. A presença de Deus se manifestou. O mais importante em todo o santuário da terra era a presença de Deus. O mais importante no santuário celestial é a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo como nosso Salvador, a presença do Pai no Santíssimo assentado sobre o trono, a presença de Deus. E meu querido irmão, a presença do Espírito Santo na sua vida. Deus, no novo concerto, na nova aliança do Novo Testamento, Deus marca a sua presença em você, derramando o Espírito Santo para que habite em você. O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é a sua santidade, é o seu caráter. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória do Shekinah. Somente na inauguração do tabernáculo, Moisés pôde entrar no lugar santíssimo. Preste atenção, somente no dia da inauguração do tabernáculo terrestre, quando Moisés fez a unção de tudo, ele ungiu também o Santíssimo, ungiu também a harpa do concerto. Foi a única vez que ele entrou no Santíssimo. Dali para frente, ele não entrou mais no Santíssimo, porque era o sumo sacerdote que deveria entrar uma vez por ano no Santíssimo. Meu querido irmão, nós deveremos experimentar a presença de Deus na nossa vida. Deus quer que você seja a habitação do Espírito Santo, meu querido irmão. O Espírito Santo quer viver em você, torná-lo santo, porque Deus é santo. Dar para você o fruto do Espírito Santo, mas dar para você também os dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Aleluia!